Bom dia a todos, a todas que aqui estamos, aos nossos amigos internautas, por esse Brasil, por esse mundo, muito obrigado por estarem aqui conosco nessa abençoada manhã de domingo. Antes, só uma explicação, nós temos os nossos palestrantes agendados, mas por alguma razão, a nossa palestrante, que seria de Minas Gerais, problemas de saúde, não pôde estar aqui conosco. Então nós somos o regra 2, o plano B, e estamos aqui trazendo essa mensagem que esperamos que da mesma maneira que nos serve, possa servir para todos que aqui estamos nesse momento. Existe uma música de um compositor nordestino que ele começa com o refrão dizendo que eu não quero saber quem eu sou, eu morro de medo. Começa desse jeito a música. E é muito interessante porque reflete no pensamento desse compositor, desse poeta, uma das grandes preocupações nossas, todos que aqui estamos. Nós estamos num momento muito interessante. Momento em que o planeta, todos estamos no outro nível de consciência e exige de nós somos convidados a todos os momentos a fazer essa busca interior. Porque se existe alguém misterioso, complexo demais, somos nós para nós mesmos. Nós temos dificuldades de saber de como nós nos comportamos, o porquê pensamos o que pensamos, porque sentimos o que sentimos, e principalmente porque fazemos o que fazemos, da maneira como nós nos comportamos. Então nós estamos percebendo que no avançar do crescimento do conhecimento humano, já há milênios os filósofos, os grandes mestres, em todos os campos do conhecimento humano, eles nos convidam à reflexão, à autorreflexão, para que nós possamos nos entender. André Luiz, Emmanuel também fala que é urgente essa questão de nós nos conhecermos, para nós finalmente nos entendermos, saber explicar os grandes enigmas, aquelas perguntas que estão em todas as épocas da humanidade, de onde nós viemos, os grandes mistérios, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta, e principalmente para onde nós vamos. Felizmente, nós que aqui estamos nos debruçando nos estudos espíritas, dentro da mensagem, que nos traz esses grandes mestres, nós já temos muitos elementos, muitos conhecimentos, para que possamos entender esse processo. De modo que nós, fazendo um leve retrospecto, um breve retrospecto, no avançar do caminhar da humanidade, nós, ao percebermos que nós somos fruto de um grande laboratório divino no planeta Terra, que começou, segundo o livro A Caminho da Luz, lá nos falam que a Terra foi formada de poeira cósmica, resíduos do Sol, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. 4 bilhões e 500 milhões de anos. É muito tempo. Então nós entendemos que esse processo nosso é mais ou menos, começa por aí, quando a Terra se formar, todos aqueles processos iniciais, os mares, e nós, um ser unicelular, começou a esse grande laboratório a se desenvolver. E nós aqui estamos hoje, fruto dessa grande experiência amorosa de Deus. E nós percebemos nesse diagrama que o desenrolar de todas as espécies, estamos nós aqui num momento muito interessante. Falam-nos os antropólogos, arqueólogos, que há 5 milhões de anos, aqueles seres que viviam no alto das árvores desceram a caminhar em posição ereta, os hominídeos, e nesses 5 milhões de anos estamos desenvolvendo, e André Luiz nos falam, que naquele instante em que esse grupo de seres da ordem dos hominídeos desenvolveram a capacidade craniana suficiente, fisicamente suficiente, começou ali o processo de humanização daqueles princípios individuais que nós somos e estávamos aí
debruçando por todos esses reinos. E aproximadamente 500 mil anos atrás, começou a dominar o fogo, a trabalhar o fogo, a cozinhar, tudo aquilo. 200 mil anos atrás, o Homo sapiens, homem que pensa. Olha que interessante. Nesse processo lento, mas nós percebemos, às vezes na nossa impaciência, nós aqui nesse dia a dia, nas nossas lutas, ficamos um tanto quanto ansiosos para resolver as nossas questões pessoais, as dificuldades íntimas que nós temos, traumas psicológicos, desarranjos, principalmente no mundo íntimo. Mas nós percebemos, e isso nos serve, essas informações, para que nós nos desaceleremos um pouquinho e possamos, dentro de um clima mais ameno, de calma, de tranquilidade, fazermos esse trabalho pessoal e intransferível que nós temos que fazer. E que hoje o conhecimento em que nós estamos, o momento em que nós estamos, nos permite isso com mais clareza, nós acelerarmos esse processo. E aqui estamos nós hoje no homem moderno, que é mais ou menos, nós somos, como diz o livro dos Espíritos, somos fruto, lá na pergunta 115, interessante essa pergunta, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, para que nós pudéssemos começar a entender, nessa tecnologia de inteligência, que é a doutrina espírita, as 5 obras básicas principalmente, em que ali se resumiu e se resume um acervo de conhecimento de todos os campos dos trabalhos humanos, da ciência, da filosofia. E interessante essa pergunta 115, quando pergunta como nós surgimos. Eles, lembram vocês como foi a resposta? Alguém lembra? Qual foi a resposta? Como é que o homem era no início da sua criação? Vocês lembram? Simples e ignorantes, não é isso? Simples e ignorantes. Entender simples de que forma? Pelo processo evolutivo nós vamos entender, nós éramos simples. Quando saímos das árvores, começamos a andar na posição ereta, nós tínhamos necessidades básicas, nós guiávamos pelos instintos. Andávamos daqui para ali, ao relento, dormíamos ao relento ou em grutas, nos protegendo das feras, vivíamos em grupos, em comunidades, e éramos totalmente tocados pelo inconsciente, pelo instinto. Nós éramos pelo instinto. E fomos evoluindo e chegamos na fase da nossa ignorância. Nós éramos simples ignorantes, quer dizer, não tínhamos conhecimento de nós mesmos, nós não tínhamos ciência de onde nós tínhamos vindo, o que nós estávamos fazendo ali e para onde nós vamos. Mas agora, ante as informações e o momento muito bonito que nós estamos vivendo, que nos permite nós avançarmos nessa questão que é urgente, nós percebemos que nós não mudamos, apesar de estarmos no reino do homem, nós estamos no reino do homem, já não somos lá no reino dos animais, mas nós, no nosso próprio corpo, reflete muito do que nós fomos ainda. Nós temos muito, cada um de nós, guardamos muito ainda, nós estamos com um pezinho lá no reino animal ainda, guardamos muitas das reações desses animais que nós convivemos com eles hoje. E é aqui nós somos, nesse nosso momento, um misto de instinto, de inteligência, e tudo ocorre ao nosso redor exatamente por estarmos nesse processo. E nós percebemos nas pessoas, não sei se vocês percebem, ao olhar para alguém, determinados comportamentos nos remete a um comportamento de um determinado animal. Aquela pessoa, com aquele seu aspecto, parece uma águia. Vocês têm essa percepção de muitos nos nossos relacionamentos? Fulano, pelo seu comportamento, pelo seu jeito de ser, nossa, ele nos lembra tanto ainda aquele jeito primário das águias. Outro nos lembra o jeito daquele urso, daquele touro. Então é daí que nós guardamos, aqui está dentro de nós ainda, os animais ainda estão aqui para ser retirados, para ser transformados, sublimados. E nós recentemente, nós estamos falando que nós ainda guardamos no nosso corpo, na nossa aparência, muito do que nós fomos e somos ainda, de certa forma. Essa imagem aqui para vocês, ele foi tirado num campo de futebol. Olha o que parece esse indivíduo.
O que lembra para vocês? Não lembra aquele ursão? Isso aqui nós guardamos. Nós guardamos ainda no nosso exterior, o macacão, algo assim. Pois é, isso reflete o exterior, dizem os psicólogos, reflete muito o nosso interior. E também o nosso exterior reflete muito daquilo que nós carregamos lá nos nossos arquivos inconscientes. E é dessa forma que nós convivemos, que nós nos relacionamos. E daí, nós estamos, como eu disse, num momento muito interessante. Nós estamos evoluindo muito rapidamente, nós já entramos no 3º milênio. E nos informam os espíritos que o 3º milênio é o milênio da espiritualização. É aquele abençoado momento em que nós, que ainda carregamos muito da truculência do reino anterior que estivemos, o reino dos animais, nós vamos nos sublimar, tornarmos mais delicados, irmos mais ao encontro do reino do homem, do qual nós apenas começamos o pezinho. Então, e nós estamos naquele, percebem vocês, por tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, nos relacionamentos entre os países, entre as pessoas, nós estamos num deslocamento coletivo, nos falam os espíritos, do medo e da separação. Vejam vocês a internet aí, que ninguém previu. As barreiras geográficas, os limites dos países, praticamente não existe mais. Nós estamos online com todo ponto do mundo. Então estamos, devagarzinho, saindo do medo e da separação que sempre existiu entre nós, as etnias, os países, as raças, as divisões. Nós estamos devagarzinho derrubando essas barreiras. Nós estamos saindo do Homo sapiens, há 200 mil anos, Homo sapiens, entrando, nos fala isso, para o Homo Christus. Estamos ficando espiritualizados. Do humano físico para o humano espiritualizado. É essa a proposta do 3º milênio. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer ao nosso redor. Algumas guerras ali, são vários focos de guerra pelo mundo ainda. As dissensões pessoais nos nossos relacionamentos. A dificuldade de nos entendermos. E daí, esse acervo de doenças que carregamos. Nós somos informados que a maioria delas provém lá do nosso mundo emocional. Nós criamos as nossas doenças. Nós temos as doenças que nós próprios criamos. É interessante observar isso. Então é como diz um filósofo, ele fala, é como se nós estivéssemos vendo o nascimento de um novo ser. E nós todos estamos sentindo as dores desse parto, nesse momento de transição, de dificuldades, que é espetacular esse momento. É maravilhoso, é lindo, porque nós estamos no limiar de uma nova era. Já falam os esotéricos, de todos os tempos, estamos na era de Aquário, um momento de inovação no planeta. E agora, também é a boa notícia, é que nós temos que fazer um esforço tremendo agora, nós que aqui estamos, para que possamos ficar nesse novo período que a Terra já inseriu, que é um planeta de regeneração. Saímos da fase do planeta de expiação e estamos na fase de regeneração. E ele nos promete esse milênio até 2999, ainda nós temos 900 e tantos anos pela frente. Dá para nós virmos aqui ainda, gente, fazendo umas contas básicas, no mínimo 2 encarnações. No mínimo 2. Desencarnamos, reencarnamos. No mínimo 2. E nós aqui estamos mais despertos para essas questões. Olha o proveito que nós vamos ter em relação a essas, no mínimo essas próximas 2, que aqui façamos por merecer reencarnar nesse planeta. E aqui nos falam os poetas, os filósofos, lá na Grécia Antiga, Sócrates, que utilizando aquilo que estava inscrito no templo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo. Ele nos exorta já há milênios para isso, para essa necessidade. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ele que popularizou esse slogan, essa grande frase
que reflete todos os esforços da psicologia, da psiquiatria, todos os nossos esforços. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ele nos fala, nos convida para isso. De modo que nós somos ilustres e desconhecidos para nós mesmos. E qual a vantagem do autoconhecimento? É nós sabermos exatamente em que ponto nós estamos. Porque fazemos o que fazemos. E principalmente para que nós nos acertemos, para que não façamos também agressividades para aqueles que nos cercam. Que o mais importante de nós nos conhecermos é nós, nos nossos relacionamentos, fazermos a coisa certa. Pelas grandes desavenças entre nós, nas nossas relações, não são por aqueles grandes problemões, são pequenos probleminhas do dia a dia. Nas indelicadezas, nas agressividades, naquela palavra maldada, na falta de atenção. São essas pequenas coisinhas que minam o relacionamento entre casais, entre amigos, nas religiões, lá no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós somos herdeiros de nós mesmos, vamos levar essas dificuldades e nós percebemos que trazem realmente grandes problemas. Daí a importância de nós estarmos mais atentos a essa questão. Nós nem precisamos hoje, vejam vocês que felicidade, comprarmos aqueles livros de autoajuda, geralmente um preço bem elevado. Quando nós temos conteúdo suficiente, a doutrina espírita nos permite isso, a um preço totalmente acessível, nós fazemos essas mudanças, desde que queiramos, que nos debrucemos sobre essas questões. Aí vem André Luiz, lá no livro No Mundo Maior, ele nos fala, para decifrar, de uma maneira muito interessante, ele nos fala das nossas personalidades, do que nós somos hoje, quem nós somos, quem é o homem, quem é a mulher da atualidade. Então ele nos fala que ele nos compara a nossa mente, nosso mundo emocional, a um castelo de 3 andares. Olha que interessante isso aqui. A personalidade espiritual, cada um de nós. Nós somos composto desses 3 elementos, onde se fixam a nossa mente. E ele fala uma outra figuração interessante, que nós hoje, nosso momento, nós somos a comparação de um iceberg, que nós sabemos, 5 a 10% que fica exposto, que nós percebemos, mas ele tem 90 a 95% está submerso. Aquilo que nós vemos é uma pequena parte do que realmente é aquele bloco de gelo. E a nossa personalidade hoje, nós que aqui estamos aqui conversando, aqui nessa sala, nós somos assim também. O nosso consciente é uma pequena parcela daquilo que nós somos, daquilo que nós guardamos de tantas e tantas encarnações. E ele nos fala dessa forma. O subconsciente, que são aquelas informações de experiências em tantas e tantas encarnações, desde quando nós estávamos lá no reino do animal, e que vieram, estão guardadas. Cada minuto, cada segundo de tudo aquilo que nós vivenciamos está guardado em algum lugar aqui dentro de nós. Informações. O chamado inconsciente ou subconsciente, que está aqui, que é regido pelo instinto. Fazemos, naquela época, quando estávamos lá no reino dos animais, nós fazíamos tudo pelo instinto, não tínhamos grandes preocupações intelectuais. A natureza que nos cercava nos protegia. O consciente, que é isso que nós estamos aqui hoje ouvindo, conversando, qualidade que estamos adquirindo hoje, as nossas experiências aqui do consciente. E que aqui está a chave de todo o nosso processo de crescimento. Depende de esforço e de vontade as mudanças. Esforço e vontade. Nada vem de graça. Se nós não nos esforçarmos nesse processo de fazer, como falam de uma maneira muito filosófica, bonita, tirar o homem velho, como Paulo falava, aquilo que nós somos, e colocar informações novas, hoje nós percebemos que nem sempre nós vamos tirar aquilo que nós somos, aquilo vai ficar guardado dentro de nós. Nós vamos sobrepor
conhecimentos novos, reações novas, para tirar aquela essência divina que os religiosos falam, a essência de Deus que está dentro de nós. É um esforço e vontade nos debruçarmos nesse sentido. E o superconsciente, que são as noções superiores, são aqueles pequenos laivos que nós já temos. Apesar de nos identificarmos muito com a matéria hoje, os 5 sentidos, nós já temos consciência de uma realidade espiritual, algo que foge à matéria. Somos ainda materialistas, mas já temos essa consciência. Então, são as noções superiores da vida, o ideal a ser atingido. Esse ideal, essas noções, essas reações, virá de conformidade com o nosso esforço e a nossa vontade, para que em breve tempo, quem sabe no final desse milênio, gente, no ano 2999, que está aí batendo na nossa porta, nós possamos olhar para trás e pensar. Eu fico pensando, volta e meia eu fico nesses pensamentos. Puxa vida, hoje nós estamos em 2999, vai virar, nós vamos entrar no ano 3000. É um estalar de Deus, nós já estaremos lá. Aí com essa consciência reencarnatória que nós temos, eu penso, puxa, que possa ter sido eu lá no ano 2013. Interessante, sabe? Como eu era há 900 e poucos anos atrás. Eu penso que bem melhor, porque ante o conhecimento que nós temos, o nosso esforço, essa nossa vontade, nós vamos crescer bem mais rapidamente do que quando ainda estávamos brutalizados naquela fase animal, quando não tínhamos noções. Hoje nós nos preocupamos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, mas principalmente o que nós estamos fazendo aqui, que o momento presente é o que vale. Então nessas questões, olha que nós somos isso aqui, ó. Santo Agostinho falava de uma maneira muito bonita que anjos e demônios habitam no homem, e às vezes no mesmo homem. Aquelas noções de claridade que nós temos, as noções, no entanto, nós ainda temos comportamentos tão positivos, tão bonitos, mas ainda fazemos coisas tão estranhas ainda no nosso dia a dia. Nós somos ainda um incógnito, nós somos incríveis para nós mesmos. E segundo estudo antropológico, vejam vocês, falando naquele análise de André Luiz, daquele castelo de 3 andares. Estudos antropológicos nos falam que 60% a 70% da humanidade hoje, nós somos 7 bilhões no planeta, né? Quem gosta de fazer conta, no mínimo 60%, 7 vezes 6, 42. 4 bilhões e 200 milhões de pessoas hoje, em todo o planeta. Nós estamos ainda, muitos de nós, na maioria dos comportamentos regidos pelos nossos instintos. 4 bilhões e 200 milhões. 60% a 70% dos nossos esforços são formados por espíritos ainda de mente fixa na região dos movimentos instintivos na infância do conhecimento. Estamos ali. Não sabem criar sensações e vida a não ser mobilizando os recursos da força sexual. Nós somos animal sexual ainda. Percebemos que os nossos esforços, nos nossos relacionamentos, entre nós, ainda é muito regido pelo campo genésico, aquele centro de força do campo sexual. E o pior, uma força superior, de alto poder vibratório, que ainda nós não conseguimos controlar bem. É uma força evolutiva fantástica, que nós ainda não sabemos controlar. E enfiamos os pés pelas mãos, na maioria dos relacionamentos, na maioria das vezes. Nos equivocamos, porque estamos começando a realmente valorizar o campo genésico. Chico Xavier, ele nos dizia que nós, em relação às questões sexuais, olha que coisa curiosa, tal qual se fôssemos palhaços, saltimbancos, ele falava, brincando num templo sagrado. É forte o modo como ele coloca. De uma maneira muito delicada, como o Chico fazia. É tal qual se fôssemos palhaços, saltimbancos, brincando num templo sagrado.
inconscientes, inconsequentes, sem noções. E isso traz, pela lei de causa e efeito, todo aquele acervo de respostas que nós temos. E percebemos o quanto ainda nós precisamos aprender. Pois é, a mídia que nos estimula, esses estímulos que nos cercam, são muito fortes nessa área, os apelos. Por que isso acontece? É exatamente porque a maioria de nós ainda gostamos de ouvir aquelas mensagens que ele nos traz. Nós valorizamos aquilo. Porque se não acontecesse assim, eles mudariam totalmente a mensagem. Então nós nos sentimos presos ainda a essas questões. E sabendo disso, vejam vocês, sabendo disso, dessas nossas dificuldades, ainda 60%, 70% no campo do instinto, é daí que existe os planejadores espirituais. Isso aqui está lá no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda. Sabendo como nós somos ainda, como é a nossa psicologia, os obsessores, todos aqueles planejadores, que também não são diferentes de nós, eles atuam nesses nossos chamados pontos fracos, que são 4. Parodiando, programa elaborado, vejam vocês que interessante, pelos auto-intitulados, eles se auto-intitulam Gênios das Trevas, denominado ironicamente como as 4 legítimas verdades, em zobeteira paráfrase ao código de Buda, as 4 verdades de Buda, não é isso? Todos já ouvimos no budismo. Então eles, ironizando, eles trabalham essas questões com uma eficiência incrível, viu, gente? Dá um resultado fantástico, que nós vemos por aí. Por quê? Olha quais são os 4 pontos frágeis que eles trabalham em nós. Eles sabem que ainda nós, na maioria dos casos, vamos derrapar. O homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado até a exaustão, atraído o animal, que ainda somos, que existe na criatura, sua dominação será questão de pouco tempo. E nós vemos por aí tantos escândalos no campo sexual, não é isso? Dentro das religiões. Não é por acaso. Volta e meia é só aquela notícia, aquela manchete, falando de escândalos desse, escândalos daquele, principalmente se tratando e se travando esse duelo no campo sexual. E nós vemos no nosso dia a dia também, aqui trazendo, não levando essa questão só para os outros, as dificuldades que nós carregamos na vida conjugal, nessa questão. É de se entender, então, todos que aqui estamos, que nós mais ou menos estamos no mesmo barco. Eu acredito que nós, a dificuldade que é minha possa ser de muitos de vocês também, não é isso? A dificuldade de vocês, com certeza, reflete muito das minhas dificuldades. E daí nós percebemos o quanto ainda nos traz prejuízos essa força evolutiva mal trabalhada, mal compreendida, mal executada, que veio, em verdade, para nos elevar. Como diz a música do poeta também, a força que nos levanta ou o poder que nos faz cair, em muitos momentos. O narcisismo é o filho direto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Nós ainda, no nosso momento, gostamos tudo que nós fazemos, nós somos analisar em última análise mesmo, nós fazemos para que possamos ser reconhecidos, termos visibilidade, não é isso? As pessoas nos enxergarem. É um esforço tremendo que nós fazemos. Mas isso aí é até legítimo nesse instante nos nossos relacionamentos. O grande problema são sempre os exageros. Existe um ditado espanhol que fala sempre sobre essas questões, que nos alerta para a dificuldade. Já desde a Grécia Antiga, na mitologia grega, fala-se das dificuldades, os caminhos utilizados, onde ainda carregamos essa tremenda dificuldade em nós. O poder, terceira força, o poder tem prevalência em a natureza humana. O poder é o sapão que não poupa quem lhe caia na trampa. Eles sabem disso. Nós gostamos
ainda de sermos superiores. E, como dissemos, existem ditados que refletem muito isso. John Kennedy dizia, atribuída a ele uma frase, que se você quer conhecer alguém, dele poder. Nós estamos aqui no relacionamento. Quer conhecer alguém, dele um poder, um cargo. Nós percebemos tanto nas pessoas que nós convivemos, conhecemos, por alguma razão, algum cargo que lhe sugere que ele é mais importante que os outros, e nós vemos transformações no comportamento. Às vezes em nós mesmos também. E por fim, o dinheiro que compra vidas e escraviza almas. Todos esses elementos aí são utilizados de maneira sistemática nos trabalhos daqueles companheiros nossos, vinculados ainda à ignorância das realidades espirituais, que vêm atrasar o progresso da humanidade. Ante vários estímulos, seja por vingança, sabe-se lá, são tantos estímulos que eles ainda carregam e que nós estamos ainda fragilizados, expostos a ele, porque nós carregamos em nós as dificuldades. As matrizes estão em nós ainda. Nós somos ainda 60%, 70% da humanidade guiados pelo instinto. E pelas sensações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que nós vamos evoluir. Primeiro, nós estamos no campo dos instintos. Segundo, das sensações. E por fim, dos sentimentos. Não é isso? Instinto, sensação e sentimento. E nós somos um misto disso tudo. E nos falam também que 30% a 40% dos seres, nós estamos na fase das sensações. Porém, mesmo quando nós voltados a trabalhos proveitosos, visam relevo pessoal. Nós somos prepotentes, autoritários, egocêntricos. Nós estamos caminhando, estamos no esforço. Somos muito animal, mas nós já temos sensações. Já estamos no esforço de sublimação, mas mesmo ainda, e nós percebemos isso nas nossas dificuldades, olha o que acontece. E quando se arrependem, e o remorso os move na busca de amenizar suas dores, lotam as casas assistenciais, os templos, os hospitais. Esses grupos, trabalham estimulados pelo consciente. Por isso que os apelos religiosos, percebam vocês, na maioria das religiões, é o sentimento de culpa. A base, o pano de fundo, para sustentar os fiéis, é estimular o sentimento de culpa. Você fez isso, você fez aquilo, Deus vai castigar, você tem que vir aqui para que você possa se pacificar e tudo isso. Infelizmente, não é essa a mensagem, não é esse o estímulo que nós trazemos dentro das nossas casas espíritas. E sim o autoesclarecimento. Assumir tudo aquilo que realmente nós somos. Termos consciência do que nós somos. Autoconhecimento é muito simples de se entender na teoria. É isso que nós somos, que carregamos. Admitir isso. E a doutrina espírita nos fala que possamos fazer isso já de uma maneira diferente. Não nos martirizando, fazer a coisa com alegria. Já repararam como é tão difícil quando há uma proposta de renovação, de autoconhecimento? Nos parece uma coisa quase impossível, mas em verdade não é. Desde que nós possamos ter noção daquilo que nós somos, perceber em nós que ainda nós temos comportamentos inadequados, temos muitos. Mas, de uma certa forma, nós trabalharmos isso com mais leveza, com uma certa alegria. Fazermos isso de uma maneira diferente, não nos martirizando, entendendo que nós já evoluímos bastante nesse avançar aí, já crescemos muito, estamos num momento muito interessante, já temos muitas virtudes, nós somos pessoas capazes, e aquilo ainda que nos falta transformar, que nós possamos fazer isso com alegria, possamos fazer isso de uma maneira mais leve e que fique agradável àqueles que convivem conosco. Não é tão desagradável pessoas que, como nós, têm problemas, ficam remoendo aquilo o dia inteiro. Quando nós vemos pessoas interessantes, alegres, otimistas, de bem com a vida, claro que ainda temos muita coisa a resolver, que ninguém aqui ainda está na postura de santidade, mas que faz de uma maneira mais alegre, envolvente, e que fica realmente agradável. E por fim, a fase dos sentimentos, que é a proposta do terceiro milênio. 1 a 3% da humanidade realmente vive
na fase de sentimento. São aqueles grandes, imaginamos grandes missionários. Esses que aqui estão chegando, dizem que nessa proposta do terceiro milênio, Divaldo nos fala, nós vamos ter, e já estamos numa invasão alienígena. A Terra está sendo invadida por extraterrestres. Sabiam disso? Mais de 200 mil, vejam bem, mais de 200 mil criaturas, homens e mulheres, evoluídos de outros planetas, de outros cantos do universo, que estão na fase do sentimento, que já trabalharam essas questões, estão evoluídos. Esses grandes missionários já estão entre nós aqui. Já chegaram. Muitos podem ser os nossos filhos, os nossos netos. Eles estão por aí. Estou entregando você, né, Geraldo? Você queria passar despercebido, disfarçado, né, Geraldo? Pois é. Muitos desses já estão aí conosco. Isso é muito visível, nós vemos nos novos comportamentos que estão acontecendo. Para vocês perceberem isso, nós vamos rodar aqui. Tem som ali, né, Carlão? Faz favor, Carlão, me dá uma ajuda aqui. Isso aqui eu encontrei, essa mensagem eu encontrei. Vejam vocês como os extraterrestres já estão entre nós. Quem sabe pode ser um desse aqui. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha. E quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem polvo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Polvo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, outra vez que comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ah, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma água saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Nós ficamos imaginando, ao ver essa criança, se não representa para nós um desses que aí estão hoje. E vejam vocês, são mensagens simples, coisas simples do nosso dia a dia. Ele está nos trazendo algo que já se fala. O Livro dos Espíritos, todos eles, o Evangelho, nos fala essa mensagem já há muito tempo. Está aí. Quem sabe, envolvido nessa nova proposta de nos trazer, pelo exemplo, acreditamos que nós aqui possamos estar falando aqui 1, 2 horas, falando sobre essas questões, mas o que nos sensibiliza mesmo é aquilo que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, aquilo que nos envolve, que nos estimula a fazer essas mudanças simples.
E aí nós percebemos que o processo realmente é atingível para nós. Desde que nós possamos, num clima já de nova consciência, vivem esses que chegam em regime de responsabilidade individual e não busca alegria na satisfação das necessidades do corpo físico nem da evidência pessoal. Alegram-se em poder contribuir para o bem e o progresso. Pressente a divindade e anseio com a identificação com ela. Sintonizam-se no superconsciente. Quem sabe quanto tempo nós precisamos para ter essa noção de superconsciente que essa nova era aqui de regeneração no planeta nos vai permitir. E seria tão bom que todos que aqui estamos, na nossa sociedade colatinense dos espíritos, todos que aqui nos envolvemos, nós aqui não estamos juntos por acaso. Nós temos essa noção. E que pudéssemos crescer juntos, nesse avanço agora que nos permite, na ajuda que nós temos uns com os outros, nas dificuldades que nós carregamos, nos nossos relacionamentos, aqui no dia a dia nós percebemos isso. Então nós agradecemos sempre toda essa orientação que nós temos para que nós possamos fazer por merecer estar aqui nesse planeta. E esse planeta, nós podemos agora, como última reflexão, fazer uma análise do que ele está servindo para nós. Chico nos falava que nós podemos estar aqui em 4 situações diferentes, vivenciando esse nosso momento. O primeiro, nós podemos nos sentir como prisioneiros, ser aquelas pessoas revoltadas, angustiadas, amarguradas. Não queríamos estar aqui. Achamos que esse planeta é um vale de lágrimas, que as pessoas que nos cercam nos ferem, que nós ferimos as pessoas. Nós estamos aqui acorrentados, tal qual aquele presidiário que está hoje detido numa cadeia. Esse pensamento realmente não é bom. Ele nos amargura e não é porque não é real. Então essa sensação de muitos delinquentes que estão aí agindo na área da delinquência é exatamente por causa desse pensamento. Esse planeta Terra, esse momento, possa nos servir também, como o Chico falou, possa nos servir também como hospital. Quantos de nós aqui hoje no acervo de mais de 10 mil doenças classificadas pelos compêndios médicos? Quanto nos debruçamos, nos preocupamos apenas com as doenças que estão no nosso corpo físico, nos trazendo desconforto, nos trazendo dor? Divaldo fala que, para a maioria de nós, é tal qual esse seria um grande hospital o planeta Terra, e todos nós estamos em busca de alta médica. Agora nós percebemos que essa alta só vai depender de nós, sairmos da condição de enfermos no planeta. Nem presidiário e nem enfermos. Vamos perceber que as doenças que hoje estão no nosso corpo, nos trazendo dor e desconforto, na maioria das vezes, fomos nós que criamos. Nós temos a doença que nós criamos, a doença que nós merecemos, a doença que nós desejamos. Isso é um avanço no conhecimento humano. Nós podemos também, por fim, já mais pacificados, na região dos sentimentos, entender como uma grande oficina de trabalho, como fazem essas criaturas. Já não é hospital, já não é mais um presídio. Ah, sim, muda a consciência. Hoje nós estamos na grande oficina de trabalho. Isso aqui é um local onde nós vamos, pelo nosso esforço, nas nossas habilidades, nós vamos levar para o bem comum, nas nossas profissões. Nós vamos levar aquilo de melhor nós temos através do trabalho, a grande oficina. Vamos nos envolver com as pessoas, ser solidários com as pessoas, fazer o melhor que podemos dentro desse momento em que estamos trabalhando. Aí isso sim, vai nos permitir ficarmos no planeta Terra. E acima de tudo, entre penitenciária, entre hospital e oficina, que possa ser uma escola, uma abençoada escola. Aí sim, quando entendemos que nós somos alunos de uma grande escola, as lições já estão aí há milênios ao nosso redor. Sabemos o que fazer. Temos consciência
e com esforço e com a vontade, nós vamos fazer as mudanças para melhor. Aí nós vamos realmente vivenciar o terceiro milênio, como alunos de uma grande escola, abençoada escola, geralmente repetentes dessa escola, que somos já algumas encarnações, mas aqui estamos de volta, com a nova consciência, esse novo ser no planeta Terra, que nós vamos fechar o terceiro milênio, no ano 3000, nós todos estaremos aqui. Não vamos precisar ir para outros planetas mais primitivos. Vamos ficar por aqui pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. E como se fosse um mantra, algo que eu recito para mim, durante boa parte do dia, existe uma construção poética que está num hospital e que nos serve como referência para as nossas mudanças. Eu sempre compartilho isso com vocês para finalizar essa reflexão, porque ela é tão simples, é tão positiva, e estava escrito num hospital, essa pequena construção poética, a luz insuperável de Jesus, que fala da cor do mundo, esse novo planeta, planeta de realização, fantástica mudança que ocorrerá nas nossas relações. Nós vamos viver melhor, nós vamos ser mais alegres, termos qualidade de vida, a pobreza, a miséria será erradicada. Essas desigualdades sociais, tão patentes, tão claras ao nosso redor, serão de alguma forma equilibradas, porque o homem terá uma nova consciência, mudança interior. Então o mundo terá uma nova cor. Nós vamos ver o mundo por uma lente diferente. Chama-se a cor do mundo, que diz o seguinte: o mundo tem a sua cor. É você que vê o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade e de amor, tudo é belo e positivo, porque positivo e belo está você. Mas se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito está você. Do jeito que você fala, do jeito que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade se o Cristo fosse a medida de você. Que nos sirva esse mantra. Muito obrigado a todos vocês, todos que aqui estamos, por essas reflexões abençoadas.